vai entrar no contexto dos lipídios, mas falando do metabolismo e controle hormonal. Tá? Então a gente já falou dos lipídios como funções e suas diferenciações ali, os tipos de lipídio. Hoje a gente vai focar mais na parte fisiológica desses lipídios. Como é que funciona o metabolismo desses lipídios, dessas gorduras? Então você ingere essa gordura em forma de triglicerídeo, geralmente vindo lá das fontes oleaginosas ou gordurosas. E a gente sabe que esses lipídios, essas gorduras, não se misturam com água, mas a gente precisa absorver e degradar esses lipídios. E como é que isso vai ocorrer? O nosso corpo ele tem mecanismos próprios para ajudar nessa quebra da gordura. Então você tem agentes emulsificantes que vão ser ali liberados no intestino para facilitar a área de contato com aqueles lipídios, tá? Para poder ter uma quebra daqueles lipídios. E você também tem os movimentos peristálticos, que também vão agir muito ativamente nessa questão do metabolismo, da degradação desses lipídios. Então vamos lá, vou passar um vídeo para vocês do que é a peristalse. Então são movimentos feitos ali pelo músculo liso do intestino que vão encaminhar aquele alimento por todo o seu intestino. Enquanto esse alimento é encaminhado, ele tem a recepção ali da bile, né, que é secretada pela vesícula biliar, e você tem a ação daquela bile como um agente emulsificante naquelas gorduras. Vou passar aqui. Então você tem um agente emulsificante naquelas gorduras. E como eu falei para vocês, é produzido pelo fígado na vesícula biliar. Então, o que são esses sais biliares que atuam aí na questão do metabolismo dos lipídios? São moléculas anfipáticas. São moléculas anfipáticas. Isso quer dizer que ela vai ter uma região, significa que ela vai ter uma região hidrofílica e outra região hidrofóbica. Ou seja, uma que se mistura com a água e outra que não se mistura com a água. Isso vai ser interessante porque ele vai meio que facilitar que haja interação daquela gordura. Então a função desses sais biliares vai ser transformar a gordura em moléculas menores que vai ser mais facilmente degradado pelas enzimas, que a gente chama de lipase. Tá? Mas vamos lá. Ocorre uma relação ali desses sais biliares, que é anfipático, ele se relaciona com a água e com os lipídios, aumentando a superfície de contato, mais os movimentos peristálticos você consegue ter a degradação daquele composto ali mais facilmente, para ter ali a ação das lipases, que são enzimas, tá? Lip significa lipídio, ase é um sufixo de enzimas, ou seja, enzimas são proteínas que quebram ou que aceleram reações químicas. Então, no caso da lipase, ela vai ser secretada pelo pâncreas em sua porção exócrina. Tá? Então, ela vem junto com o suco pancreático, que é rico em enzimas, e uma delas vai ser a lipase. Tá? Lembrando que na porção exócrina do pâncreas, ele libera o suco pancreático. Em sua porção endócrina, ele libera insulina e glucagon. Só para a gente poder diferenciar aí as partes o funcionamento desse pâncreas, que é um órgão tão importante, tanto na questão da digestão, quanto na questão do controle hormonal, insulina e glucagon. Vamos lá. Então, o que essa enzima faz? Ela pega aquele triglicerídeo, que é um lipídio, uma molécula grande, e degrada ele em ácido graxo e glicerol. Esse fato dela degradar em ácido graxo e glicerol vai fazer com que seja mais fácil daquele lipídio ser absorvido lá no intestino. Lembrando que você tem a degradação, tá? O sistema digestório ele faz o quê? Ele degrada o alimento para poder você ter a absorção mais facilitada daquele alimento. Então, como que é feito o transporte desses lipídios aí dentro do nosso corpo? Após ele sofrer essa ação de enzima, ele ser desmontado ali em ácido graxo e glicerol, ele é absorvido. Tá? Dentro de células chamadas enterócitos, ele é remontado de novo. Então você tem um triglicerídeo, você quebrou ele, absorveu e depois você uniu de novo dentro dessas células chamadas enterócitos. E depois ele é colocado dentro de uma partícula de quilomicron, que é uma lipoproteína, que pode ser um LDL ou um HDL, que a gente conhece como colesterol bom e colesterol ruim. Então você vai ter esses lipídios transportados dentro de lipoproteínas, que pode ser HDL ou LDL, colesterol bom, colesterol ruim. O que acontece?
Essa produção de lipoproteína vai depender do tipo de gordura que você se alimenta. Se você se alimenta de gorduras ruins, tá, que a gente viu na aula passada, você vai ter uma presença maior de LDL. Se você se alimenta de gorduras boas, você vai ter uma produção maior de HDL. Então, qual a diferença entre um e outro? O LDL ele vai pegar o colesterol que está lá no seu fígado, tá, e vai depositar nos tecidos. Que tecidos são esses? Pode ser vasos sanguíneos, tá, ou tecidos mesmo, vasos sanguíneos. Então, já o HDL ele faz o efeito contrário. Ele pega esses tecidos e leva para o fígado para ser metabolizado, para ser armazenado. Então, aqui na imagem a gente tem isso. A gente tem o LDL como o diabinho, o HDL como o anjinho, e você tem lá o LDL depositando lipídio naquele vaso sanguíneo e o HDL retirando. Além do mais, o HDL também contribui para a retirada do LDL dos vasos sanguíneos. O que acontece? O LDL ele é mais leve, lipoproteína de baixa densidade. Então, o que acontece? Ela se deposita muito facilmente. Então, ela começa a formar ali plaquinhas de gordura. O HDL ele é grandão, pesadão. Então, quando ele vem, ele bate naquela placa que estava sendo formada e desmonta todo mundo ali. Então, além de ele transportar o colesterol ali, o lipídio, do vaso sanguíneo para o fígado, tirando essa deposição de gorduras naquele tecido, ele ainda ajuda a desmontar as placas que provavelmente podem ser formadas ali. Então, só para a gente desmistificar essas duas doenças que podem aparecer, arteriosclerose e arterioesclerose. A diferença aí é bem marcante, tá? Mas nas palavras parece tudo ser igual. No caso da arteriosclerose, que é a primeira, você tem a deposição de gorduras. Então, aquele LDL, ele fica passeando pelo seu corpo, ele não tem muito o que fazer e ele começa a se depositar nos tecidos. E aquilo ali causa placas de gordura, que a gente chama de placas de ateroma, podendo levar aí ao entupimento total daquele vaso sanguíneo. Já no caso da arteriosclerose, ela é uma doença que é causada ali através do envelhecimento. Então, quanto mais velha a pessoa, maior a chance dela ter essa doença, mas não por acúmulo de gordura, e sim por espessamento desse vaso sanguíneo dela e perda de elasticidade. Então, é uma coisa causada pela velhice mesmo, não tem nada a ver com o acúmulo de gordura. Já no primeiro caso da arteriosclerose, tem sim a ver com o acúmulo de gordura, com a ação daquelas lipoproteínas lá que a gente falou, no caso, o LDL. Então, a gente sabe que o tecido adiposo ele é altamente vascularizado. Logo, ele tem uma relação muito grande ali com o sistema endócrino. A liberação de hormônios ali vai ser muito ativa. Então, a gente tem aqui o caso do estrogênio e leptina. No caso do estrogênio, o corpo consegue transformar estradiol em estrona, ou seja, estrogênio é um nome meio que popular para aquele grupo de hormônios com base lipídica. Então, você pode ter ali a produção de hormônios de estrogênios a partir da testosterona, que é o hormônio masculino. Então, você tem síntese hormonal dentro dos lipídios. Então, o que acontece? Esses hormônios estrogênios, eles vão ser responsáveis ali pelo controle da ovulação também e relacionados às características corporais femininas. Tá? Então, ele também tem uma relação ali com o acúmulo no depósito de gordura. Se você tem mais tecido adiposo, você vai ter mais produção de hormônios estrogenados, tá? Porque é dentro dos adipócitos onde esse hormônio é sintetizado. E você também tem a leptina, que é um hormônio que está muito relacionado ali com o controle da fome, tá? É o famoso sinalzinho, quando você almoçou, como é que o seu cérebro vai saber que você já está cheio ou não? Que você já comeu o suficiente ou não? É através desse hormônio, tá? Que é produzido pelo tecido adiposo. Então ele vai atuar lá no hipotálamo, no centro da fome mais específico, para falar o quê? Ó, já chega, você já comeu o suficiente, estamos satisfeitos. Aí para. Aí você diminui a ingestão de alimento no caso. Fizeram alguns estudos, né, utilizando camundongos e viram que camundongos que você tira esse controle hormonal da leptina, eles tinham um ganho de peso muito mais acentuado em relação àqueles que tinham o hormônio leptina, justamente porque eles não sabiam a hora de parar. Então eles comiam e o sinal nunca chegava, aquele sinal que fala assim, ó,
já foi. Estamos satisfeitos. E falando ainda do controle hormonal, você tem os hormônios esteroides, que são aqueles que são derivados do colesterol. Então, esses esteroides eles são lipídios derivados do colesterol. Tá? Então, o colesterol, a gente fala um pouco de colesterol bom e colesterol ruim, mas todos eles têm uma certa importância, porque eles vão atuar muito nesse controle hormonal, nessa síntese hormonal. Então, o colesterol ele pode ser de fonte endógena ou de fonte exógena. O que isso quer dizer? Endógena é quando o teu próprio corpo produz, então é dentro. Exógena é fonte que você ingere aquele colesterol de fontes externas. Então, esse colesterol ele vai ser o precursor, ou seja, é através dele que o seu corpo vai conseguir sintetizar aqueles hormônios de origem esteroide, que a gente vai falar deles no próximo slide. Então, quais são esses hormônios esteroides? Você tem a progesterona, que é o responsável ali por manter o revestimento do útero. Então, quando a gente fala de menstruação, de preparação para a gravidez, ou seja, a mulher ovula, né? E quando ela vai, enquanto ela está liberando aquele ovócito, aquele óvulo, o útero ele precisa estar recebendo aquele revestimento, porque ali é através desse revestimento que o embrião ele vai receber todo o suporte ali nutritivo. Então, é a famosa camada que envolve o útero. Quando você não tem gravidez, quando você não tem fecundação, aquela camada ela descama, tá? E é a famosa menstruação. Então, a progesterona, que é um hormônio com base lipídica, vai ter essa função. No caso da testosterona, ele é responsável pelas características do corpo masculino. Tá? Então, crescimento de pelos, aumento da massa muscular, crescimento ósseo, essas características visíveis, primárias. E nas mulheres está presente em pequenas quantidades. E é através dessa testosterona que as mulheres conseguem sintetizar aqueles hormônios estrogênicos. E quando você fala do estrogênio em si, você tem lá o hormônio feminino que participa do ciclo ovariano. Então, lembrando, como eu falei para vocês, estrogênio é um nome generalista. Você tem outros grupos de hormônio ali dentro. Mas, basicamente, para a gente aqui no momento, a função desse hormônio vai ser participar do ciclo ovariano, que é você liberar o óvulo, você amadurecer o óvulo, você ter todo aquela relação ali com a reprodução. A gente tem os hormônios glicocorticoides, que eles vão estimular a gliconeogênese. O que é isso? É o seu corpo quebrar substâncias orgânicas para a produção de glicose. Que substâncias são essas? Lipídios e proteínas. Então a gente tem o cortisol, que ele é um hormônio liberado pelo corpo, tá? Mas ele pode estar ali mais presente nas situações de estresse. Então o teu corpo vai fazer o quê? Vai começar a degradar lipídios e proteínas para a formação de glicose. E os mineralocorticoides. Os mineralocorticoides que vão ter uma relação muito atuante ali com os rins, tá? Que os rins é o órgão que vai filtrar o nosso sangue. Então, quando o sangue ele entra nos rins, o que ele faz? Ele separa a parte líquida dos elementos figurados. E aí ele consegue ter uma absorção ali do que ele quer excretar. Então, nesse caso aqui, esse hormônio mineralocorticoide, o que ele vai fazer? Ele vai aumentar a reabsorção de sódio. Então, o que isso vai acontecer? O que isso vai causar? Pode gerar ali um caso de pressão alta, aumento da pressão arterial. A gente sabe que tem uma relação muito grande entre o sódio, tá? O consumo excessivo de sódio, a quantidade excessiva de sódio no organismo, com a elevação da pressão, o aumento da pressão arterial. Então, esse hormônio ele vai agir ali nos rins, atuando dessa maneira, aumentando ali a reabsorção e excreção de sódio. Então, ele pode levar, sim, ao aumento da pressão arterial. É isso, galera. Obrigado pela atenção. Espero que tenham gostado da aula. Alguns nomes um pouco complicados, mas a gente vai ter essa nossa aula do Zoom, tá? Para a gente poder tirar as dúvidas e sanar todos os questionamentos aí que vocês tiverem em relação a esse conteúdo. Valeu, muito obrigado.